Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a adoção. Isso porque recentemente tivemos dois casos aí que chamaram a atenção. Um em Minas Gerais, né, um desfile de crianças que estavam para adoção. A gente vai esclarecer esse caso, conversar aqui com nossos entrevistados. E o outro caso aconteceu aqui em Rio Preto, duas mulheres presas por uma tentativa aí de falsa adoção, venda de criança. Vamos também esclarecer esse assunto. E para debater esse tema tão delicado, tão importante, recebemos a Aline Munhol de Martini, ela que é vice-presidente, hoje presidente em exercício do Grupo Rio Preto Rio Pretense de Adoção, ela que é mãe de dois garotos, né, Aline? E também o doutor promotor Carlos Romani, promotor responsável pela correição, pelos registros civis aqui da nossa comarca. Muito obrigado aos dois. Começo com o doutor Romani. Então, doutor, como é que funciona essa fiscalização do Ministério Público em cartórios, certidões de nascimento? Qual que é o papel do Ministério Público nesse caso? O Ministério Público tem um papel muito importante nessa questão, porque a gente tem que evitar situações de adoção, que a gente chama adoção à brasileira. Quando alguém assume a paternidade de outrem ou a maternidade de outrem, né? Então, portanto, o que tem acontecido muito, não só em São José do Rio Preto, mas eu acho que de uma forma geral, são esses nascimentos realizados por doulas, por exemplo, ou por obstetrizes em casa. É um direito, eu não tenho nada contra que esse é um direito da mãe e ela queira ter um parto natural, normal em casa, certo? Mas nós temos que observar também a questão pós-nascimento da legalidade, porque não basta apenas a mãe ter a criança em casa, ela tem que depois proceder a esse registro. E é aí que entra o Ministério Público, porque a gente tem que avaliar realmente quem deu à luz àquela criança. Que existem muitos casos de interceptação da criança nesse momento. Por quê? Porque basta chegar no hospital e falar, nasceu em casa, nasceu na minha casa. O hospital dá a declaração de nascido vivo daquela criança, possivelmente nem submete a mãe a nenhum exame, né? E aí? Aí aquela mãe não é a verdadeira. Outra mãe assumiu a maternidade dessa criança. Então isso acontece e a gente pensa que não, mas acontece e muito. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, eu creio que não acontece porque a gente faz esse trabalho há muitos anos. Ou seja, quando há um nascimento fora da maternidade, eu exijo que a mãe apresente os exames, né? Os seus pré-natais, onde realizou, né? A carteirinha do pré-natal e também o exame de gravidez, que constatou a gravidez dela. Para eu poder, então, ter a consciência e a tranquilidade suficiente de que aquela criança foi gerada por aquela mãe, sem que isso envolva uma adoção à brasileira, sem que isso quebre, que a doutora daqui a pouco vai dizer, quebre a questão da lista de adoção, certo? Então também tem um segundo plano, que é atingir a questão da adoção, tirar de alguém um direito que está lá esperando na lista, talvez há muitos anos, né? E às vezes por qualquer troca de dinheiro, troca de qualquer outra coisa, como recentemente aconteceu aqui em São José do Rio Preto. Então a gente, fazendo esse trabalho, evita que aconteça esse tipo de episódio que é um crime, certo? Tanto quem está entregando como quem recebe está cometendo um crime e será punido por isso. Tanto é que essas duas que estiveram envolvidas aqui tiveram que comparecer no juiz aqui na audiência de custódia, foram liberadas, como está noticiado hoje no jornal, né? Mas não vão deixar de ser processadas. Vão responder, né? Vão responder criminalmente. Mas, doutor, criminalmente, não é crime uma mãe entregar o seu filho para adoção. O que não pode é essa negociação paralela, vamos dizer, né? Sim, a adoção, se a mãe não quer a criança, ela tem a possibilidade de ir ao juizado de infância e juventude, lá
tem quem também colabore, as associações. Tem até campanha para isso hoje, tem uma cartilha que fala como a mãe pode entregar, né, para adoção o seu filho. E ela não sofre nenhuma penalidade, nada, né? Por quê? Porque ela está agindo de acordo com a lei, está agindo de acordo com... É um desejo dela e ela tem esse direito. É uma questão social, né, que as pessoas não doam, né, e continuam com a criança e às vezes passam por situações, uma questão social. Mas ela pode ir na barriga mesmo e já dizer para a justiça, olha, eu não quero esse filho, quando eu tiver, eu vou pôr ele para adoção. Aí essa criança é recebida pela justiça, acolhida, e essa criança, ela vai entrar para aquelas pessoas que estão no cadastro de adotantes. Geralmente é do cadastro do município, que é pego, né? Esses pais. Rio Preto, nesse quesito, é até privilegiado. Eu levantei junto à vara da infância e juventude. Tem apenas 13 crianças aqui. Apenas não, né? Uma criança já seria muito, mas são 13 crianças, 7 já encaminhadas com determinação para adoção e 6 ainda em estudo para a escolha da família. Só um esclarecimento em relação ao que ela disse. Antes, se a mãe está grávida, iniciou a gravidez, 3 meses, falou, eu não quero mais... quer dizer, quando nascer eu vou dar para adoção. Existe um trabalho antes disso ser concretizado, sensibilizá-la para ficar com a criança. Então é feito um trabalho com assistentes sociais, é feito um trabalho psicológico no sentido de, primeiro, evitar eventual aborto clandestino, né? Certo? Às vezes muitas mães se desesperam e não aguardam o nascimento e abortam. Acaba abortando. Né? Aí cometem também mais um crime. Certo? Então, nesse sentido, há um trabalho social, até familiar, às vezes são convocados familiares mais próximos para tentar convencê-la, né, de assumir essa maternidade futura. Que às vezes pode ser uma depressão ali naquele momento, né? Bom, antes de eu entrar com a Aline de novo, eu quero passar um videozinho que ela trouxe para a gente, que conta um pouquinho a história dela, são 3 minutinhos. Você vai conhecer que bacana que é a história da Aline e do Davi. Mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber como você é, a gente já te ama e tenho certeza que a gente vai te amar pro resto da nossa vida.
Bom, tá aí, gente. Conferimos a história da Aline Munhol de Martini, do David Martini, advogado conhecido, grande amigo nosso. Parabéns pela atitude de vocês. Fala um pouquinho da tua experiência e daí da criação do grupo Rio Pretense de adoção, Aline. Então, assim, né, nós não pudemos ter filhos biológicos, eu poderia fazer uma fertilização, não quis e nós partimos para adoção. Aí nós tivemos um cadastro aberto, nossas crianças não são daqui, elas são do Mato Grosso do Sul. Entrei em contato com a vara de lá e logo já vieram, né? E por que lá? Foi uma escolha ou é... Foi assim, demorou um pouco. Não tive contato com o fórum, né? Esse cadastro parece que não anda, né? Assim, o senhor me desculpa, do judiciário, mas para quem está vivenciando é muito longo esse processo, né? Às vezes é importante para que as pessoas vão vivenciando o luto, vão se adequando para a chegada da criança, mas é muito lento para quem está aguardando. E aí fui em busca dos meus filhos. E fiz uma ligação, uma pessoa disse que lá as crianças eram abrigadas e me disseram que tinham 2 crianças com o meu perfil. E são irmãos. São irmãos. Minhas crianças não estavam destituídas do poder familiar e nós corremos o risco processual. Mas a gente foi até a promotoria, conversamos com a equipe técnica e, assim, não tinha como voltar para a mãe. Minhas crianças tiveram 4 devoluções, vamos dizer assim. Eles saíram do poder da mãe, foi para o pai, do pai para uma avó, da avó para uma tia. Então, eles passaram por 4 casas, traumas, né? 4 traumas e ficaram no lar abrigados por volta de 1 ano. Então, assim, uma criança que saiu da família com 2 aninhos, que era o meu menor, para chegar na minha casa, ele teve 3 anos. E ele vivenciou tudo isso, fora as agressões, fora todo o contexto, né? E aí, vieram nossas crianças, e aí nós vemos as dificuldades, né? E aí, em Rio Preto já existia, através do fórum, do corpo técnico, as assistentes sociais, as psicólogas formaram um grupo de apoio à adoção. E isso foi incorporando com a sociedade civil. E hoje é o grupo Rio Pretense. E hoje é o grupo Rio Pretense. Então, hoje, a sociedade conseguiu incorporar o grupo e o apoio técnico nos apoia, né? Na verdade. Então, isso é muito bacana. Eu tenho uma prima que mora em Sorocaba, que também não pôde ter filhos, e ela adotou uma criança até moreninha, né? De cor, e hoje está com 5 anos e meio, né? Aí ela me ligou, sofreu todas essas com medo e receio de tudo isso aí, né? Preconceito, né? E ela teve um plus depois. Ela, então, deu tudo certo, tal, 5 anos e meio, a menina já está com quase 6 anos, né? E ela teve um outro prazer. Ela foi buscar a irmã mais nova. E a irmã mais nova está com um ano e meio, quase 2 anos hoje. Ela foi na família, adotou as 2 meninas, acabou adotando a irmã. Com certeza o judiciário vai deferir esse pedido porque vai unir as irmãs. Você está entendendo? Não, serão as irmãs biológicas, mas adotadas pela mesma mãe, entendeu? Então, uma com diferença de praticamente 5 anos da outra, né? Então, as 2 hoje convivem com ela lá em Sorocaba, né? E estão adotadas as 2 crianças. E também existem situações que às vezes a gente se depara com tudo, infelizmente, né? A gente com coisas boas, graças a Deus, com mais coisas boas em relação à adoção do que coisas ruins. Eu passei por um sentimento ruim quando eu estava em Nova Granada, muitos anos atrás, né? Fui promotor em Nova Granada há quase 30 anos atrás. Tivemos um problema lá, um dos primeiros problemas de adoção que eu enfrentei na carreira, recém-ingresso na carreira, né? Tinha uma mãe lá que causava maus tratos de uma criança pequena. E tinha um casal que não podia ter filhos. Esse casal, então, veio pleitear, né? E nós tiramos o pátrio poder. Na época não existia nem o Estatuto da Infância e Juventude ainda, certo? Aí tiramos o antigo pátrio poder, né, da mãe, por causa das agressões, e colocamos essa criança numa família substituta, que foi ela que depois veio adotar, porque ela não podia ter filhos naturalmente. Tá? Aí o que aconteceu? Eu continuei em Granada 3 anos e meio, promotor lá. Isso foi logo no começo que eu cheguei lá. Passados 2 anos, ela engravidou.
engravidou naturalmente. O que aconteceu? Abandonou o filho adotivo. Devolveu. Infelizmente, existem situações dessa natureza. Foi lá, a Aline devolver. estava até falando de situações de devolução de crianças. E eu né, tive a grande sorte de ir atrás da mãe biológica. Ela se arrependeu de um jeito, de uma maneira tal, certo? Que ela reassumiu a criança de volta. Aí nós fizemos, logicamente, um estudo, tudo mais. Ela já estava numa outra situação familiar, já empregada, já tinha um outro companheiro, situação mais estabilizada. Tudo isso aí é feito, uma avaliação completa a respeito disso, para poder entregar uma criança de volta para quem já teve a criança fora dos seus domínios, né? Aí ela retomamos, aí depois eu fui promovido aqui para Mirassol. E eu fiz muita amizade com o diretor do Fórum de Granada. E ele me falou que ela continuou com a criança por não sei mais quantos anos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então são situações que a gente consegue, às vezes, solucionar. Ô Aline, você estava me dizendo que para evitar esse tipo de problema existem cursos, né? Toda uma preparação antes de se adotar uma criança. Fala pra gente um pouquinho assim, como é que é. O Poder Judiciário, quando a pessoa ingressa com os documentos, né? Então, uma pessoa que queira adotar uma criança, o que ela faz? Ela tem que ser maior de 18 anos, aí tem umas regras, ela tem que ter um limite de idade maior que a criança, tal. A gente fala em criança, mas nós do grupo de adoção, nós trabalhamos com criança e adolescentes, né? Porque às vezes as pessoas querem só crianças de 0 a 3 anos. E o intuito do grupo de adoção é ampliar esse cadastro e fazer com que as pessoas adotem crianças com um perfil maior. Então, aquelas crianças que têm maior de 6 anos até a adolescência realmente, né? Que precisam de um lar, que precisam conviver no ambiente familiar. Enfim. Aí a pessoa entra com esse cadastro e faz um primeiro curso. Ela vai fazer o curso, o fórum oferece para ela, tudo mais. E aí ela começa a trabalhar isso na cabeça, na mente, o filho idealizado. Mas esse filho ideal está dentro daquele contexto social que ela conhece. Mas de onde vêm os nossos filhos, né? Nossos filhos, eles vêm de uma parcela da sociedade que é abandonada. Sim. São crianças negligenciadas, são crianças maltratadas, são crianças violentadas, né? São o cerne da sociedade, vamos dizer assim, né? Infelizmente, é daí que vem. A gente não pode julgar quem fez isso, porque talvez seja também vítima dessa sociedade, disso, né? E, enfim, a gente não sabe de onde veio, né? Mas é esse o contexto. Então... e a pessoa tem que ir se preparando, porque quando chega a criança, ela já vem com tudo isso. Mesmo a criança ela nunca teve nada de bom na vida, né? Ela vai sentir isso a primeira vez. Mesmo a criança que é recém-gerada, né? Porque hoje estudos mostram que desde a concepção já está sendo absorvido todos os estímulos ali da criança até o nascimento. Essa é a forma certa e correta de se direcionar uma adoção. Não essa de vitrine de criança que aconteceu agora, recentemente. Então, até vou pedir para a Aline, ela falou, quem vê de fora parece que é o que eu falei, que absurdo, eu fiquei até enojado. É claro, nenhuma criança ou adolescente pode ser colocado em situação vexatória. O estatuto é expresso. Deixa a Aline explicar que ela há controvérsia, gente, né? Assim também não. Então, para quem não sabe, foi o desfile, Minas Gerais ou Mato Grosso do Sul. Um desfile que falou, estão expondo as crianças para escolher, eu quero aquela ali eu adoto, né? Eu, num primeiro momento, fiquei enojado quando vi aquilo. Mas eu vou explicar para vocês uma outra visão, tá? Que é a nossa de grupos de adoção. Então, aí, a pessoa fez o cadastro, enfim. E aí ela tem que começar a se trabalhar, porque ela é o adulto que vai receber essa criança. Então, a criança, ela tem uma série de coisas e isso se mistura. Quando a gente vira pai e mãe, isso se mistura, né? Com o que nós vivenciamos, nossos conflitos e tudo mais. Então, é importante que tenha uma equipe técnica, um psicólogo, né? A gente sempre aconselha, quando você vai partir para uma adoção, você tem que estar fortalecido. E o profissional que te encaminha é um psicólogo. Então, faça um trabalho junto com um psicólogo, importantíssimo. Né? E o grupo de adoção, porque as vivências ninguém vai te passar, só quem vive no dia a dia que vai passar. O doutor que está lá no fórum todo dia e está sabendo o que está acontecendo, a mãe que está com a criança, né? Enfim. Mas nesse caso aí, explica pra gente
que você não... Da vitrine? Da Porque vitrine. assim, essas crianças que estavam lá, nesse caso, são crianças de um antigo abrigo, né? Orfanato. Isso. Então, são crianças maiores, adolescentes. Acho que não fala mais orfanato, né? Não. Né? Aqui em Rio Preto, o sistema funciona, mas em outros lugares Rio não Preto funciona. são Nós não temos nem crianças e Rio adolescentes, Preto é o projeto né? TEIA, né? Que são as Isso. famílias Então, se você vê uma temporárias, cidade de quase 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, tem 6 crianças aí para adoção. É E pouquíssimo, né? 162 famílias cadastradas para adoção. E a gente vai brigar para que esse perfil aí acolha essas crianças, essas 6 crianças aí, porque esses 162, provavelmente, eles querem crianças de 0 a 3 anos, Então, menina, e o curioso dos dados da né? Justiça, dos 7 já adotados, de 6 a 14 anos. E os 6 que estão em estudo, de 1 a 4 anos. É o inverso do que a gente imaginava. Né? Mas esses aí adotam rapidinho, porque todo mundo quer bebê, né? Adolescente, em regra, são pessoas do exterior. Aí é uma outra lista de adoção internacional, né? Que não é essa mesma lista, né? Inclusive, eles têm que vir do outro país, passar um período de adaptação. Possível, né? Assim, é legal tudo, passar né? um período de adaptação no Brasil, inclusive junto com o adolescente, ou é muito difícil criança, mas às vezes com 11 anos, 6 é criança a 14, ainda. Então, né, passar um período de adaptação depois para essa criança ou esse adolescente ir para o exterior. Né? Voltando, vai. Vamos lá. Então, assim, aí essas crianças estão lá. Como é a vida dessa criança? Essa criança, ela sai dessa casa-abrigo e vai para a escola. Ela volta para casa-abrigo. Ela sai da casa-abrigo, então ela não tem vida social. Ela não faz parte de uma sociedade. Ela não é como uma criança ou adolescente que vai na festinha da esquina, que ela vai na venda, que ela vai, enfim, fazer qualquer coisa social. Quase um confinamento. É um confinamento social, na verdade, né? Ou ela vai para um psicólogo, um psiquiatra, para o médico. Então, ela não tem um convívio social. Então, esse grupo, eles quiseram dar visibilidade, é nesse sentido. Não é uma vitrine. Olha, escolham a criança e leve para casa. Então, assim, eu acho que foi de uma forma deturpada que foi colocado, tá? Assim, até a ANGAAD, que é dos grupos nacional de adoção. Até para dar uma autoestima à criança. Isso, ali, vem e apoia, tá? Isso é importantíssimo. É bom ter essa visão. Né? Não, pode ser estranho. Um liame. Existe um liame. Por quê? Tem esse aspecto social, esse aspecto de exposição desse trabalho. Fica parecendo um leilão de gado, né? Desse trabalho tem que colocar o produto desse trabalho, que é a criança. Então, existe um liame muito pequeno, uma linha tênue entre um lado e outro. Tanto é que a juíza, o Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça mandou instaurar um procedimento contra a juíza lá, desembargadora, juíza. Então, talvez seja porque seja um desfile. Desfile está ligado à moda e está ligado a comércio. Por exemplo, beleza, há outras ações de piquenique, por exemplo, que são feitos, né? Que nem vocês fizeram, né? Nós temos piquenique, mas nós não temos crianças. Aí é com menor extensão, sem tanta publicidade na exposição, né? Às vezes até tem, doutor. Tem lugares que eles fazem para os postulantes ou os habilitados conhecerem as crianças. Então, mas aí já é um pouco mais direcionado. Já é mais direcionado. No caso lá do shopping, foi assim, aberto a todos. Muita certo? exposição. Então, o que acontece? Muitos lá nunca gostariam de adotar alguém ou nunca gostariam de ter sido adotados. Então, eu acho que é uma massa muito maior. Eu acho que tomou uma proporção maior. Sim, mas você há de convir comigo. Existe mais gente que não quer ter natural, não quer adotar, ou não tem essa concepção, ou não se sensibilizou em querer adotar, do que esse mundo de querer adotar, entendeu? Então, o que acontece? A percepção dessas pessoas não é igual à sua, igual à minha, que a gente tem uma sensibilização em relação à adoção. Sim. Entendeu? As coisas precisam ser explicadas, né? E hoje, nesse mundo de tecnologia, né? Vê-se uma foto, vê uma manchete, né? Você que é da área da comunicação aí sabe que isso toma hoje proporções. As pessoas só leem manchete, né? Quanto mais bombástica, mais clique, mais... Hoje eu até ouvi uma frase que eu até anotei aqui e eu achei muito legal, né? A respeito disso. Ampliar a discussão e reduzir o julgamento, né? Então, assim, esse mês de maio é o mês da adoção.
E a gente tem que tirar os preconceitos. Eu acho que os grupos de adoção vêm para isso. A gente, mãe, pai de adoção, vem para isso. A gente trabalha muito isso de quebrar preconceitos, Tem muita de quebrar gente no seu grupo? paradigmas. Muita gente no grupo? Olha, por volta de 20 a 40 pessoas que participam Mas isso mensalmente. já é importantíssimo. Esse já grupo de bastante. adoção é importantíssimo. É um trabalho, vamos dizer, é um trabalho que a sociedade não vê, mas que tem uma importância muito grande, entendeu? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de construção de algo, entendeu? E que, assim, não é exposto diariamente, conforme a gente vê qualquer outras notícias, né? E se não tivesse o trabalho delas, desse grupo, entendeu? Nós sofreríamos muito mais em relação à questão da adoção em São José do Rio Preto ou em qualquer outro lugar. Porque a gente ainda vive numa sociedade preconceituosa, Sim. que assim, se sair no Mas jornal... melhorou bastante, né? Muito, ainda bem, né? Porque nós podemos discutir sobre isso. Até eu ia te perguntar isso. Antigamente, quando a gente tinha um amigo e surgia, era meio tabu, né? Nossa, ele é adotado. Isso, fala baixinho. Fala ele é baixinho, ele é adotivo, né? adotivo. E porque, Hoje não, acho que hoje tem uma porque relação. assim, né? Seus Geralmente, filhos devem saber que eles são adotados. são adotados. É claramente Tem que falar. falado. Tem que falar. Né? Não pode esconder. Mesmo que no revolte caso, a criança depois. mesmo no caso de um recém-nascido que você Mesmo no adota, caso de um recém-nascido, tem que mais ser tarde, trabalhado. quando ele amadurecer, você... Não, ele tem que ser falado todo dia que ele é filho do coração, ele foi gerado no coração, porque a adoção ela é feita com qualquer um. Eu posso te adotar como amigo, eu posso adotar ele como amigo, eu posso adotar um namorado como namorado, né? Se você conceber a criança e não adotar ela não vai ser seu filho por amor e coração, né? Só ela vai ter ser o só seu filho filho, né? também não adianta, então, às né? vezes, pessoas da família, elas não são adotadas por nós, né? E essa relação do preconceito, quando sai no jornal assim, o filho matou uma mãe, é normal. Agora, quando sai assim, um filho adotivo matou uma mãe, manchete, né? Então, assim, a gente quer quebrar mesmo esses preconceitos e paradigmas, porque ninguém vem com manual de instrução, ninguém vem com rótulo, ninguém vem com bula, né? E a educação, cada um dá a sua. Não é porque é por adoção ou porque é por concepção que é diferente, né? É filho. No atendimento ao público aqui, a gente atende ao público aqui no prédio do MP. Quando estava no prédio do fórum, a gente atendia no fórum. A gente tem muito problema, por exemplo, de drogadição, dessa questão de filhos envolvidos com droga, que agridem os pais, que agridem os avós, certo? E a gente raramente vê esses pais que vão lá reclamar, falar que esse filho é adotivo. Raramente. São os filhos naturais. São os filhos gerados por eles. Entendeu? De cada 100, chega e fala, olha, eu ainda adotei esse menino quando era pequenininho e agora ele está me dando trabalho. Está fazendo isso comigo, né? De 100, posso dizer, já ouvi lá no meu gabinete, falou isso. Porque eles vêm lá para entregar o filho, né? Quer que a justiça resolva, quer que eu resolva, quer que eu assuma o filho, quer que faça a internação compulsória, né? Então, a gente vai fazer um histórico da vida, verificar tudo. De 100, fala que eu adotei essa criança, né? Ele era meu filho de coração e agora que está me provocando, entendeu? Isso. Tipo assim, mostrando, entre aspas, um certo arrependimento, mas de 100, Então, na verdade, a gente não pode... São os que menos dão trabalho, né? Bom, gente, papo bom, assunto muito legal, interessante, espero que tenham gostado. Aline Munhol de Martini, do Grupo Rio Pretense de Adoção. Deixa algum contato, se alguém quiser fazer. Facebook, Grupo Rio Pretense de Apoio à Adoção. Meu telefone é 98136-2626. Pode me chamar no WhatsApp. Se for para falar de adoção, estou aberta a qualquer horário. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu estou sempre aberta, gente. Tá certo. Tá embaixo o telefone da Aline. Só para registrar a Vara da Infância, você que tem interesse em se cadastrar ou conhecer um pouco, Rua Tupi, ali no Novo Fórum, em frente à Receita Federal, telefone 3216-7120. Doutor Romani, obrigado pela presença. Quer terminar? Deixar um telefone? Não, ali no MP, né? Quem quiser, procura o Ministério Público. É só chegar no fórum e perguntar onde é o prédio do MP, todo mundo sabe. Tá certo. Muito obrigado, doutor Carlos Romani. Aline Munhol de Martini, obrigado. Parabéns pelo exemplo, pelo trabalho. E lembrando que toda a nossa programação está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Entra lá, TV Câmara Rio Preto, toca o sininho.
Toda vez que tiver um programa novo, você vai ser notificado. Agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima.